paz do Senhor, meus irmãos. Podei tomar os assentos, ficai, pois, cômodos. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui esta noite, mais uma vez, para adorar o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui mais um dia, e também ao nosso pastor, pela confiabilidade de ceder esse púlpito em um dia tão especial, né? Um culto de terça-feira, para ministrar a palavra de Deus. Graças a Deus. Quem ainda deseja ouvir a voz de Deus, diga amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Os irmãos encontraram, amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, esse texto que lemos é um texto muito especial por muitos motivos. Mas o que me chama a atenção é que este mesmo texto, ou esta mesma história, foi escrita por dois evangelistas. Foi escrita por Mateus, cujo texto eu li aqui esta noite e você acompanhou comigo, mas também Marcos escreveu esta mesma história. A preferência aqui esta noite pelo texto de Mateus é ocasional, mesmo entendendo que, segundo os estudiosos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E mesmo que muitos estudiosos creem que o Evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito,
e mesmo sabendo que de alguma forma Mateus se utiliza de Marcos para escrever o que escreveu, existem alguns detalhes que estão aqui neste Evangelho de Mateus, que eu gostaria de conversar aqui um pouco esta noite com os irmãos, mas também não podendo esquecer de alguns detalhes que estão no Evangelho de Marcos e que de alguma forma, por algum motivo, não foram relatados por Mateus. Essa história, ela é especial e talvez você já ouviu falar sobre ela na Bíblia. Talvez você encontrou aí 4 nomes para tipificar ou para relacionar esta mulher. Talvez você já ouviu falar sobre a mulher Cirofenícia, ou até mesmo a mulher cananeia, ou até mesmo a mulher grega do Novo Testamento, ou talvez para os mais leigos, a mulher estrangeira. Independente do termo Cirofenícia, cananeia, grega ou estrangeira, os 2 escritores, Mateus e Marcos, tratam sobre um mesmo assunto. Uma mulher que não morava no contexto geográfico de Israel. Quem nasce em Israel não é israelita. Quem nasce em Israel não é judeu. Quem nasce em Israel é israelense. Esta mulher aqui, ela não era israelense. Ela não nasceu no contexto geográfico de Israel. Essa mulher também não era israelita. Esse termo israelita é um termo espiritual sobre os descendentes de Jacó, que após isso passou a ser chamado Israel. Essa mulher também não era israelita. Essa mulher também não era judia. E aqui tem uma observação a fazer muito interessante, é que muitas pessoas vivem dizendo por aí que é judeu, outras dizem que tem descendência judaica, mas somente há 2 formas de você ser judeu. A primeira delas é ter ventre materno, ou seja, é a mãe ser judia. Se a sua mãe é judia, você é judeu. Se o teu pai é judeu, tua mãe é brasileira, você não é judeu. Você só é judeu, considerado judeu, nessa primeira opção de como ser judeu, se existir ventre materno, ou seja, se a mãe for judia, então o filho é judeu. E existe uma segunda forma do filho ser judeu, ou do homem ser considerado judeu, ou judia, no caso da mulher, que é a conversão, que é um processo que todos aqueles que desejam entrar para o judaísmo precisam fazer. Eles leem mais ou menos muitos livros para fazer o processo de iniciação. Eles precisam fazer um curso de hebraico, não apenas a alfabetização, mas a alfabetização, um intermediário e um avançado. Estar prontos a ler todo o Antigo Testamento em língua hebraica, e depois de tudo isso vai passar por um certo júri, vai passar por um certo tribunal com o rabino. Então o rabino vai analisar e fazer uma série de perguntas: por que é que você quer ser judeu? E dependendo das suas respostas e dos seus estudos e do tempo que você passou nesse processo, então você é ou não considerado judeu por conversão. E aqui nós temos uma mulher que também não era judia. Pois a história vai dizer que esta mulher era uma mulher gentílica e pagã, por causa do lugar onde ela morava, por causa da região onde ela morava. O texto começa falando sobre 2 cidades,
chamadas Tiro e Sidom. Essas cidades eram localizadas na Fenícia, hoje é conhecida como o Líbano. E aí nós temos muitas outras coisas e poderíamos falar bastante sobre a questão histórica de Tiro e Sidom, a geografia de Tiro e Sidom, o que é que aconteceu no princípio de Tiro e Sidom para cá, mas esse não é o propósito aqui esta noite. Mas quando você abre esses dois textos, especialmente o texto de Mateus e Marcos, Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, você vai encontrar a oração intercessória. O que é oração intercessória? É alguém que se dirige a Deus mediando por uma determinada pessoa. Esta mãe aqui, ela é uma das provas do Novo Testamento que mais se enquadra sob a questão da oração intercessória, porque a todo tempo ela está lutando, ela está correndo, ela está vivenciando a dor que estava passando a sua filha. É como se essa mulher estivesse sentindo na sua própria pele o que a filha estava passando. Se queres um exemplo de uma mulher de verdade e uma mãe que de fato honra o nome que merece e o termo de mãe, é esta mulher do capítulo 15 de Mateus, ou do capítulo 7 de Marcos, porque o que ela faz pela vida do filho, ou da filha, é surpreendente. Você fica perplexo e atônito de ver o que essa mulher é capaz de fazer por uma filha que está terrivelmente endemoniada. Esta mãe teve a oportunidade, você vai lendo o texto e vai percebendo isso, de pedir alguma coisa para ela. Queridos, é a única vez que Jesus sai dos territórios de Israel, e ele nunca mais iria voltar. Era a oportunidade do ano, que esta mulher tinha para ela pedir alguma coisa em seu benefício. Ela podia pedir alguma coisa para ela, e ela se apresenta como alguém que vai fazer um pedido para ela. Olha que coisa interessante, o versículo 22, ela começa: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela se apresenta como alguém que vai pedir alguma coisa para ela mesma. Tem misericórdia de mim. O versículo 23, ela gritava tanto, mas gritava tanto, como se o pedido fosse para ela. O versículo 25, ela diante de toda a situação contrária, nas palavras de Jesus, ela grita por socorro. E todos nós sabemos que quando uma mãe grita socorro, é porque alguma coisa terrível está acontecendo. E no versículo 28, para fechar, quando Jesus responde à petição desta mulher, Jesus olha e diz: seja feita para contigo, como tu desejas. Note que todo o texto, o escritor vai trabalhar como se o pedido fosse realizado para ela. Tem misericórdia de mim? Gritava como se o pedido fosse para ela. Ela não disse socorre a minha filha, mas disse socorre-me. E quarto, Jesus olhando para ela diz: seja feito para contigo como tu desejas. Ela poderia aproveitar esta oportunidade e pedir alguma coisa para ela. Haja vista que em Israel a mulher não era muito bem aceita. E ela estava num contexto machista de Israel, em que não entendia. E aí que Jesus vai fazendo o milagre lá na frente, de mostrar o verdadeiro valor que Deus tem também sobre a vida da mulher. Mas aqui está provado de alguma forma o poder da oração intercessória. Quando você ora por alguém, quando você sente na pele o que alguém está passando, quando você busca e intercede pela vida de alguém, talvez não passa pelo seu pensamento o que é que Deus faz com a petição que você deseja, mas Deus anota
O que você fala, o que você pede, você pode até esquecer, mas Deus não esqueceu. Deus marcou o encontro aqui esta noite para te orientar, dizendo: há poder na oração intercessória. Continue adorando e glorificando o nome do Senhor, que Deus está ouvindo a tua oração. Quando intercedemos por alguém, Deus se lembra do intercessor, mas dá a vitória para o necessitado. Deus se lembra de quem pediu, mas a vitória não é para quem pediu, a vitória é para o necessitado. Nesse caso, a misericórdia era para a mãe: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ela pediu para ela, ela recebeu: a misericórdia do Senhor Jesus. Quem dera sejamos sábios aqui esta noite, e dirigirmos a Deus dizendo: Senhor, derrama sobre mim a tua misericórdia. A misericórdia de Deus é tão tremenda que é capaz de fazer o homem continuar de pé, fazer com que o homem continue respirando, fazer com que o homem continue adorando e glorificando. É a misericórdia do Senhor aqui esta noite. A misericórdia era para a mãe, mas a libertação era para a filha. Gênesis 19, 29 tem uma coisa muito curiosa. Está escrito assim, exatamente assim. Gênesis 19, 29. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló. Deus se lembrou de Noé, mas Deus não é aquele que se lembra apenas com a cabeça, se é que eu posso usar essa expressão para Deus, sendo espírito. Deus não é aquele que se lembra de alguém apenas com o cérebro. Deus não é apenas que se lembra com alguém com a massa cinzenta, com a massa cefálica, não. Deus se lembra e fez passar um vento e aquietaram-se as águas. O Deus que se lembra, se é que eu posso usar essa expressão, com a mente, não se esquece com as atitudes. O homem se lembra de um dia fazer alguma coisa, mas se esquece de exercer o ato e de fato fazer. Mas quando Deus diz que se lembra, a atitude de Deus já acontece e os seus servos recebem a bênção do Senhor. Está escrito em Gênesis 8:1, Deus se lembrou de Noé e fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Antigamente, nas tardes de libertação, quando íamos, bastante vezes, era comum os pregadores profetizarem dizendo: olha, estou vendo um vento aí. Os profetas dizendo: olha, tem um vento aí na tua direção. Esse vento aqui não é vento de prova, não. Esse vento aqui não é vento de tristeza, não. Esse vento aqui era diante de uma situação em que eles não aguentavam mais ficar dentro da arca e precisava sair. Quando entraram na arca, era dono da arca, mas quando saíram da arca, era dono do mundo. Era isso que Deus estava dando para eles. O vento soprou e a vitória veio para a família de Noé. Me permita dizer que o vento está soprando na tua vida esta noite, mas não é um vento de tribulação, não. É um vento levando as bênçãos que você está pedindo há muito tempo. Se você crê, sinta ventar na tua casa, no teu emprego, na tua família. É o vento de Deus aqui esta noite. Deus ouviu a oração da igreja e libertou Pedro da prisão. Atos 12. Deus se lembrou do carcereiro e salvou toda a sua casa, em Atos capítulo 16. Agora, diante do texto, se discorrermos esse texto, nós vamos perceber uma coisa muito importante. Qual é a participação que a filha tem nesse milagre? O que é que a filha fez para receber o milagre? Nada. Ela não fez nada, porque ela não tinha condição física, mental, psíquica, espiritual para fazer. O que esta filha fez para receber o milagre? Nada. Mas ela era filha.
ela não fez nada, mas ela era filha. Você não está aqui porque você faz, ou fez, ou vai fazer alguma coisa acontecer. Não. Você está aqui recebendo a misericórdia de Deus, não porque você faz, mas porque Ele fez, porque você é filho. Quem é filho de Deus, levante a mão e glorifica o Senhor. O que esta filha fez? Nada. Mas ela era filha. A fé era da mãe, não da filha. A humilhação, quem sofreu foi a mãe e não a filha. A presença física no local era da mãe e não da filha, porque a filha não tinha condição de fazer. Uma coisa é você não ter condição de fazer, outra coisa é você viver apoiado na oração e na intercessão dos outros. Você quer oração, mas comece orando. Eu posso lhe ajudar com a oração, mas eu não posso substituir a tua oração, porque é você que precisa orar, porque quando oramos, nós nos fortificamos, porque quando oramos, Deus vai nos dando força, para receber o sim ou não de Deus. Não adianta dizer preciso de oração e você parar de orar. Você não está terrivelmente endemoniado, fora de cogitação para você ter características psíquicas para pedir. Não, você não está assim. Se você continua vivo, adorando o Senhor e quer oração, eu vou te ajudar em oração, mas faça a tua parte. Você orando daí, nós orando daqui, a igreja do Senhor tem a crescer. Louvado seja Deus. Nesse texto vamos observar o que a mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. Uma mãe é capaz de fazer tudo pelos seus filhos. Isaías 49:15 está escrito: pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama? Todavia, se esta se esquecer, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. O amor de uma mãe é tão grande, é tão grande, é tão imenso, mas pode ser superado pelas circunstâncias da vida. O exemplo claro disso é de Agar e Ismael. Agar amava tanto Ismael, que o menino começa a chorar irreparavelmente, de sede no deserto. O amor dela era tão grande, mas tão grande, que ela se distanciou como um tiro de pedra, porque ela não queria ficar próximo para ver a morte da criança. O amor de uma mãe pode ser superado pelas circunstâncias da vida. Joquebede de Moisés, o amor desta mãe era tão grande, tão imenso, que era melhor botar o filho numa caixinha para descer o rio Nilo, do que ver os soldados matarem a criança. O amor de uma mãe é grande, mas pode ser superado pelas circunstâncias da vida. Mas eu tenho uma notícia boa para dar aqui esta noite. O amor de uma mãe pode sim ser superado pelas circunstâncias da vida, mas não existe nada que possa superar o amor de Deus pelos seus filhos. Olha o que diz Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode tomar posse dessa promessa aqui esta noite. Não existe nada que pode superar o amor de Deus pela vida dos teus filhos. E Deus tem filhos aqui esta noite. Ele é o nosso Pai, não é padrasto. Deus tem filhos aqui esta noite. Pode orar, pode clamar, pode adorar o Pai, que Ele está presente aqui esta noite. Como uma águia com as suas asas está presente neste culto, para receber a tua adoração e dizer: filho, me clama, me adora, que eu estou aqui para te ouvir. Quem nos separará
do amor de Deus. Quem? Será que tem alguém ou alguma coisa que pode fazer isso? Não, não existe. Lendo e relendo o texto, os dois textos, você vai perceber que esta mãe faz uma coisa que é louvável em uma mãe. Ela é tão sabedora do que está se passando na vida do filho, ou da filha nesse caso, que ela identifica o problema da filha. O texto diz assim, que ela estava miseravelmente endemoniada. O texto não diz que ela estava endemoniada miseravelmente. Olha que coisa interessante. O texto não diz que ela estava endemoniada miseravelmente. O texto coloca o adjetivo antes do substantivo. O texto diz que ela está miseravelmente endemoniada. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. O fato de estar possesso já é uma coisa miserável. Mas quando o escritor coloca o adjetivo antes do substantivo, ele diz ela estava miseravelmente endemoniada, é porque ele quer dar ênfase ao grau de intensidade, de possessão que havia na vida da filha. Ela deixou a filha em casa, mas estava atrás de Jesus. Se é para deixar o meu problema em casa, eu deixo. Mas eu vou atrás de quem de fato pode resolver o meu problema. Sabe aquilo que você deixou em casa? Sabe aquilo que você deixou lá na tua casa, em conversa com o teu esposo, em conversa com os teus filhos, em conversa com a tua família, sabe aquilo que você largou no teu emprego, aquela conversa, e você chegou aqui desesperado, não sabendo o que vai acontecer. Jesus está dizendo, fizeste bem, porque deixaste o problema em casa, no serviço, e vieste buscar o solucionador de problema. Enquanto você adora, Deus já está anotando a tua vitória aqui esta noite. Deus está dizendo que essa coisa que você está pedindo muito não está terrível, está terrivelmente. Ele está colocando o adjetivo antes do substantivo para dizer, o grau de intensidade é grande, mas ela está aguentando. O grau de intensidade é grande, aqueceram a fornalha 7 vezes mais, mas ela continua de pé, foi para minha casa para me servir e para me glorificar, louvado seja Deus. Pelo artigo definido nos dois textos, a impressão que se dá é que ele está falando sobre a filha única. Versículo 28 diz aí, a minha filha. Se não bastasse terrivelmente ou miseravelmente endemoniada, possivelmente ela tinha uma filha única, e essa filha única estava miseravelmente endemoniada. O problema da sua filha não era de ordem social, não eram as amizades que estava deixando a sua filha assim. Ela sabia, ela conhecia, ela pesquisava, ela identificou o problema da filha. Ela sabia que o problema da filha não era social, não eram as amizades mundanas que a filha tinha, que lhe deixaram assim, não. Ela era uma mãe verdadeira, ela identificava o problema do filho. Se talvez estiver aqui esta noite uma mãe, desculpa a expressão, desleixada, você sabe que seu filho está com problema, mas não está nem aí. Deus está dizendo que primeiro você precisa ser mãe, para depois de ser mãe você tentar identificar o problema do teu filho. Ela sabia que o problema da filha não era social, ela sabia que o problema da filha não era econômica, ela sabia que não era pobreza, não era falta de dinheiro, não era nada que estava assolando a vida da filha, mas ela sabia que o problema da filha era de ordem espiritual, por isso foi atrás de quem resolve problema espiritual. Jesus está dizendo aqui para você esta noite, bem de pertinho, no afã do teu ouvido, eu estou indo onde você já identificou o problema. Quando Jesus chega, o milagre acontece.
Esse milagre aqui, Jesus não precisou ir na casa para curar, do próprio culto, no meio da rua, ou dentro de uma casa de alguém ali, de uma outra pessoa. Ele mandou a palavra, e a palavra foi na direção certa. Jesus está dizendo que a palavra dele não volta vazia, a palavra dele já está pegando a rua da tua casa, a palavra dele já está marcando um encontro no teu endereço, a palavra dele já está indo ao teu encontro. Quando ele fala, o milagre acontece. A mãe foi buscar socorro na pessoa certa, ela não tinha um homem para mediar o contato com outro homem, como exigia a sociedade da época. A sociedade exigia que para se falar com um homem, tinha que ser o homem, outro homem, o representante da casa. É mais uma forte indicação de que essa mulher também não tinha marido. Ela mesmo foi atrás do milagre. Deus sabe que você é mãe e você também é pai. Deus sabe que você faz todas as funções dentro da tua casa para garantir a alegria e a funcionalidade do teu lar. Deus está dizendo que Ele é a tua mãe, Ele é o teu pai, Ele é o teu professor, Ele é o teu mestre. Ele está dizendo que tudo que você não teve como ordem familiar de uma mãe e de um pai, de um professor, de um mestre para te ensinar, Ele é por excelência na sua vida. Em nenhum texto, nem de Marcos, nem de Mateus, está escrito que essa mulher correu num psicólogo para ver o caso da filha. Em nenhum lugar do Novo Testamento está escrito que essa mulher foi atrás de um psiquiatra. Em nenhum lugar está escrito que essa mulher foi atrás de regressão ou de cura interior. Não, em nenhum lugar. Pois ela sabia onde estava a resposta da sua oração. Essa mulher não foi também a um hospital de Tiro e Sidom, acreditando que o seu problema era de ordem médica. Também não. Ela não fez meditação transcendental, ela não foi meditar, fazer yoga, ela não foi fazer terapeuta, ela não foi fazer nada de terapia para ajudar a tua filha. Ela foi atrás de quem é a verdadeira terapia para a nossa alma. Ela foi atrás de quem cura a alma, que é Jesus de Nazaré. Você que está com a alma doente, sinta a mão do Senhor aqui esta noite. Ela não tinha licença, não tinha autorização, não tinha senha. Ela não era bem-vinda onde estava. Ela não tinha credenciamento, nem fazia parte do grupo para chegar até Jesus. Mas ela chegou. E nesse texto você vai perceber que essa mulher, apesar de não ser uma judia, e nem morar no contexto geográfico de Israel, sua crença e fé no Messias era tão grande que está explícita no texto. Primeiro, ela chama Jesus de Senhor. Havia muitos senhores da época, mas para ela só existia um Senhor. E quando ela teve a oportunidade de encontrar Ele, ela o saudou e chamou de Senhor. Segundo, ela reconhece que Jesus é filho de Davi, o Messias, o enviado. Ela chama Ele de filho de Davi. Terceiro, ela se prostra e adora Jesus. Em nenhum momento no texto você vai ver Jesus recusando a adoração. Isso é uma forte indicação de que Jesus é Deus. Porque todas as vezes que alguém foi adorar alguém, e este alguém não era Deus, este alguém recusou a adoração. Jesus não recusa a adoração. Se Ele não recusa, onde está o primeiro para adorar aqui esta noite? Quarto, ela se humilha, mostra perseverança e demonstra muita fé. Todas essas atitudes a credenciam como uma filha de Deus. Ela era pagã, mas teve um encontro com Cristo. E a teologia vai dizer que Deus tem 5 tipos de filho. O primeiro filho de Deus é chamado de filho por criação, os anjos. O segundo filho por formação, Adão. O terceiro filho por geração, Jesus. Quarto tipo de filho de Deus, filho por eleição, Israel. E quinto, filho por adoção, a igreja. Esse texto, segundo os estudiosos, é o marco da parada do relógio das 70 semanas de Daniel, escatologicamente falando,
começou o decreto do rei da Pérsia, anunciando as 70 semanas de Daniel. E aqui nesse texto, segundo alguns estudiosos, ele para o relógio, porque é o momento que se inicia da entrada dos gentios para servir a Deus. Talvez essa teria sido a única porta, ou a primeira, que Deus tinha abrido, ou aberto em Tiro e Sidom, como o início do Evangelho. Agora eu tenho uma palavra um pouco dura para dar aos irmãos, e eu já estou finalizando. Nem sempre Deus vai ouvir, responder e atender às orações de um filho no mesmo instante. Vocês vão ver no texto a lacuna que existe entre o ouvir, o responder e o atender. Existem pessoas que são bem-aventuradas, que no momento em que Deus ouve a sua oração, Ele responde e já atende. Mas nesse texto você vai ver a lacuna entre o ouvir, o responder e o atender. Mas isso não é fator para desanimar nós de continuar orando e buscando a presença do Senhor. Está escrito que ela começou a clamar e Jesus ouviu a sua oração, mas Ele não lhe respondeu palavras. E os estudiosos brincam com esse texto dizendo: o que era melhor? O silêncio de Jesus ou falar o que Jesus falou para essa mulher? Alguns chegam a dizer que era melhor o silêncio do que falar o que falou. E às vezes chegamos na igreja querendo ouvir o que nós queremos ouvir. Mas quando você chega na igreja, na casa do Senhor, querendo ouvir o que você quer ouvir, Deus não faz a tua vontade. É a vontade de Deus que é feita. Ele fala o que Ele quer falar e o que Ele acredita que você precisa. Você acha que você precisa disso hoje, mas Deus está dizendo que você não precisa disso hoje. Então Ele te dá amanhã. O único que tem o poder de saber o que você precisa chama-se Jesus de Nazaré. Você já fez planos, já desenhou, já fez um mapa, já disse para onde você vai, já disse que ônibus você pega, já disse do jeito que você quer fazer, já desenhou, já sentou com a família, já sentou com os filhos, já fez todo o projeto, dizendo: nós precisamos disso aqui. Mas Jesus é aquele que sabe do que você precisa. Talvez o que você desenhou vai ficar no papel. Talvez o que você mostrou, as reuniões que você fez, vai ficar no papel. Porque o que prevalece não é o que está no papel, o que você faz, mas no papel que Ele escreveu, que é a palavra de Deus. Entre o ouvir, o responder e o atender no texto, tem uma lacuna muito grande. Deus está ouvindo a tua oração aqui esta noite. Como é que você interpreta o silêncio de Deus? Jesus disse, quando Jesus ouviu a oração dessa mulher, está escrito no texto que Ele não disse nenhuma palavra. Como é que você interpreta o silêncio de Deus? Uns interpretam como um não. Deus não fala, então Deus não quer. Vamos orar para outra coisa. Esse é um tipo de interpretação. Outros interpretam como um continue orando. Aí ele continua orando e buscando a Deus. Outros interpretam como sendo uma coisa perturbadora. Como pode? Eu estou conversando com alguém e essa pessoa não falar comigo. Então isso gera ansiedade, doença, depressão. Mas para algumas pessoas o silêncio é a mais perfeita expressão de desprezo. O que é o silêncio de Deus para você? Você sabe interpretar o silêncio de Deus? Nem sempre o silêncio de Deus quer dizer um não. Quer dizer que não é a hora e o momento de fazer o que você quer. Não é porque você é filho de Deus que Ele tem que te dar tudo o que você quer, na hora que você quer. Deus estava testando de alguma forma a vida daquela mulher, porque Deus sabia que dentro daquele coração existia muita fé. E Ele queria que ela colocasse isso para fora.
E é isso que Deus quer que você faça. O mundo está gritando vírus. O mundo está gritando não saia de casa. Mas você rompeu a multidão, porque para você, Deus está acima do vírus. Deus tem o poder de te dar força para caminhar na presença dEle. Estivemos aqui quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E se tivesse culto amanhã estaríamos aqui. Sabe por quê? Porque Deus te dá fé. O que você tem dentro do coração, Ele quer que você põe para fora aqui esta noite. Tem gente que tem muita fé dentro de si, mas não põe para fora. Deus quer que você lance para fora aqui esta noite. A hora de ouvir, nem sempre é a hora de responder. E quando Jesus de fato responde para essa mulher, Ele falou o que ela não queria ouvir. E quando chegou a hora de Jesus atender, Ele atendeu por quê? Porque viu a fé dessa mulher. Uma pergunta eu faço aqui esta noite. Quais os nomes da mãe e da filha no texto? Quais os nomes da mãe e da filha no texto? A mulher, Cirofenícia, que tinha uma filha. Talvez para o escritor elas não tinham nome. Mas o que ele deixou registrado é que elas tinham muita fé. Não importa para Deus se você não tem nome. Não importa para Deus se as pessoas esqueceram de citar o teu nome. Não importa para Deus se o teu nome não aparece nas listas dos melhores lugares por aí. Deus quer saber se dentro desse teu coração tem fé. Duas mulheres aqui, uma que precisava de um milagre e uma que correu atrás de um milagre, as duas. O escritor não cita o nome de nenhuma, mas diz que a mãe tinha muita fé, e é isso que vale aqui esta noite. Talvez o teu nome não é lembrado, não é cogitado, e ninguém ouve seu nome por aí, mas se você sair daqui com o coração cheio de fé, vai fazer a diferença para onde você for. Dois nomes no Novo Testamento que Jesus destacou por causa da fé: o centurião e a mulher cananeia. Hebreus 11 vai citar o nome de 17 pessoas que tiveram fé. E nesses 17 nomes vão citar dois nomes de mulheres: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel. Junto com esses 15, Sara e Raabe. Todos os nomes citados por Hebreus 11, como aqueles que tinham fé, citam 17, dois nomes de mulheres do Antigo Testamento, e o Novo Testamento fala de duas, ou de duas pessoas. Uma mulher, que é a Cirofenícia, e o centurião, que Jesus o elogiou por causa da fé. Não aparece em Hebreus 11, e é entendido por que não aparece. Mas são lembrados no Novo Testamento, que mesmo sem nome, tiveram muita fé. Você não vai ser lembrado pelo teu nome na história da igreja, da Moca. Você vai ser lembrado pelo grau de fé que você tem. Isso vai passar para os teus filhos de geração em geração. A tua filha, a tua família, os teus filhos vão ser abençoados através de ti. Não porque você tem um nome importante na sociedade, não. Não, porque Deus achou em você muita fé aqui esta noite. A fé em Jesus, ela produz mudança de criatura para filho. Éramos criaturas, mas a fé em Jesus produziu mudança. Éramos criatura, hoje somos chamados de filho. Segundo, a fé em Jesus produz mudança de lugar. Ela estava na condição de como sendo uma mulher que estava debaixo da mesa. Mas Deus queria que esta mulher, com a fé que ela tinha, se assentasse na mesa. Deus não tem prazer de ver um filho debaixo da mesa, esperando cair alguma coisa para poder te alimentar. Não, o teu lugar não é debaixo da mesa. Deus te chamou para se assentar com os príncipes na mesa, para comer do bem e do melhor. Louvado seja Deus.
Vamos ficar em pé aqui esta noite. Migalha e pão. Migalha vem do pão. Só que migalha é o restante. Migalha são os pouquíssimos farelos que sem querer cai. Não cai porque alguém quer, cai porque sem querer caiu. E alguém que está embaixo, no caso, os cachorros, e aqui a expressão que ela usa, os cachorrinhos, está dando a entender pelo verbo no grego que aparece, que é os pets, que as crianças gostavam de brincar na época, porque os cachorros eram cachorros selvagens, as pessoas tinham medo dos cães, mas aqui a intenção era dizer que, talvez pela expressão cachorrinho que o texto cita, estava se referindo a uma criança, mas isso também não é certeza. Mas o que Jesus estava falando, o que Deus estava dizendo, é que para esta mulher, a migalha era o suficiente para que o milagre acontecesse lá na sua casa. Migalha é pão, é o restante do pão. Migalha também é pão. Se você tiver fé, para quem sabe pedir um pouquinho de migalha aqui esta noite, você vai levar o pão para a tua casa. Jesus não quer mais que você fique debaixo da mesa. Jesus está sentando você na mesa como um filho, e está dizendo: eu tenho o melhor para você. Você quer migalha, mas eu vou te dar o pão, porque filho que é filho não come migalha. Filho que é filho tem direito ao pão. E uma palavra para mim terminar aqui esta noite é essa: precisamos identificar, ou saber identificar, aquilo que é um pedacinho da coisa, e aquilo que é a coisa inteira. Deus está dizendo que você precisa, e que nós precisamos, da iluminação do Espírito, para entender o que é migalha, e o que é pão. Deus está dizendo que essa é a casa do pão, e aqui tem filhos, e Deus não tem migalhas para ninguém aqui nesta noite. Deus tem pão do céu para te alimentar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.